Boa tarde. Meu nome é Jorge Cândido de Assis, eu sou vice-presidente da ABRE, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. Uma associação que existe, começou em 2001 e virou uma associação em 2002. Em 2001 nós entramos em um projeto mundial de combate ao estigma da esquizofrenia da Associação Mundial de Psiquiatria. Estigma pode ser definido mais ou menos como discriminação. Discriminar a outra pessoa sem mesmo conhecer essa pessoa e o que ela vive. O que dificulta muito o tratamento e a qualidade de vida das pessoas que passam por isso. Eu pensei hoje em falar para vocês sobre um aspecto mais, para que vocês consigam entender o que é esquizofrenia, né? E também uma parte mais da vivência, da experiência. Então, eu vou fazer isso. A esquizofrenia é uma doença do cérebro, que também é chamada de transtorno mental, e ela atinge entre 0,4% a 0,7% da população mundial. Parece um percentual baixo, mas quando você traduz em números, é um grande número de pessoas que passam por isso. É uma doença conhecida desde o final do século XIX, que começou com uma conceituação que era daquela época, que era uma doença degenerativa, crônica e degenerativa, e atingia as pessoas no começo da vida adulta, final da adolescência. E o autor que deu essa caracterização, Emil Kraepelin, deu o nome de demência precoce. Era um processo demencial. Mas todas as definições dele foram revistas em 1912. O Eugene Breuer, que é outro psiquiatra, deu uma nova caracterização. Não é necessariamente degenerativo, tem variações, e ele deu o nome de esquizofrenia. Esquizofrenia quer dizer, do grego, mente dividida, mente partida. Foi a definição que se deu na época, é um nome, né? Inclusive o nome foi mudado no Japão, porque quando se fala mente, para o povo japonês tem um outro significado. É o que a pessoa é, né? Então, ser uma pessoa dividida dificultava também essa questão da aceitação dos tratamentos. Bom, o que é esquizofrenia, né? Dentro do nosso cérebro existem células, principalmente dois tipos de células: os neurônios e as células glia. As células glia dão sustentação para os neurônios, de maneira que o neurônio não encosta um no outro para se comunicar. Existe um pequeno espaço entre cada neurônio, que a gente chama de fenda sináptica, né? E a comunicação se dá por substâncias químicas. O neurotransmissor é o que leva a informação, e a substância que recebe a informação e passa para o outro neurônio é o neuroreceptor. Existem vários neurotransmissores no cérebro, mais de 20. Mas se sabe com estudos muito específicos de neuroimagem, que na esquizofrenia tem um neurotransmissor que está com a função mais aumentada, chamado dopamina, né? Tem alguns tipos de dopamina, a dopamina D2. O que ela faz? O que faz a dopamina? Ela aumenta a saliência da nossa percepção. Eu consigo diferenciar a blusa vermelha aqui embaixo do avental da moça, a pessoa que está lá no fundo. Isso é a dopamina funcionando como tem que funcionar. Quando ela está aumentada, a
a gente passa a dar relevância para coisas que são corriqueiras, dá muita importância para coisas que são corriqueiras. Por exemplo, ele está fotografando com o celular. Eu posso achar que isso que ele está fazendo é em relação a mim, porque eu vim do bairro da Vila Mariana e não conheço isso daqui, e começa a criar uma história que não corresponde à realidade dividida por todas as pessoas. A partir daí eu posso falar de principais características da esquizofrenia. Uma delas são os sintomas positivos. Positivo não é porque é bom, é porque tem mais função no cérebro acontecendo. E são dois tipos de sintomas. Um são os delírios. Delírios são as certezas que a pessoa tem e que não adianta argumentar que não está acontecendo. Se tem dúvida, não é delírio. Tem delírios, por exemplo, de perseguição, né? Achar que, vamos supor, a máfia coreana está me perseguindo. Nós estamos aqui no Sapopemba, não tem máfia coreana, né? Eu estou dando um exemplo muito extremo, mas a pessoa começa a ter certezas de perseguição. Quem está do lado de fora ouvindo o que ela está dizendo, sabe que é impossível estar acontecendo, né? Outro delírio é o delírio de grandeza. Achar que é uma pessoa que tem uma missão especial no mundo, ou que é muito importante, né? Então, e um terceiro delírio, o delírio de referência. Achar que tudo ao nosso redor, tudo que está acontecendo ao meu redor tem a ver comigo. Elas estão conversando, eu acho que elas estão conversando sobre mim. Ele está fotografando o que vai colocar na rede social falando sobre mim. Isso vira um inferno pessoal, né? Ao mesmo tempo, acontecem as alucinações, que são percepções dos 5 sentidos sem ter o estímulo externo. O mais comum é ouvir vozes que comentam seu comportamento, dão ordens, sem ter ninguém falando, não existe ninguém lá falando. Já se fizeram experiências, e eu conheço o professor que fez isso lá na Inglaterra, em Londres. A hora que a pessoa ouve, numa máquina de imagem cerebral, neuroimagem, a hora que a pessoa escuta a voz, ela apertava um botão e a máquina mostra que toda a área da audição do cérebro está funcionando como se tivesse a voz falando. Então é um fenômeno biológico, não é algo espírita, algo do outro mundo, é um fenômeno biológico muito difícil. Pode acontecer as alucinações com os 5 sentidos. Normalmente sentir formigamento na pele, sentir cheiro e gosto dos alimentos muito diferentes, como se estivessem estragados, sendo um alimento que todo mundo está se alimentando e não está, é o que é. Esses são os sintomas positivos, são os mais difíceis, ficam mais evidentes. E é preciso dizer que esses sintomas aparecem em momentos de crise, né? A crise com a esquizofrenia tem esses sintomas mais floridos, tá? E aí, com um tratamento bem feito, em um mês, um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso diminui e a pessoa volta a ter as percepções que o mundo, todo mundo tem. É preciso entender que, para a pessoa que viveu isso, está na memória. Então, apesar do estímulo da dopamina ter voltado ao normal, é uma experiência interior que a pessoa vai ter que aprender a lidar, a dar sentido, a dar significado. Uma outra dimensão, que acontece ao mesmo tempo, os sintomas negativos. Falta de vontade, perda da capacidade de sentir prazer, dificuldade em expressar os afetos. Imagine que você está em toda essa situação, que eu estou falando, ninguém acredita em você e você acha que não pode falar para as pessoas, porque está se sentindo perseguido, e se perde essa conexão afetiva que é muito natural para nós termos uma vida tranquila, né? E diminuição
da fala, da capacidade de expressão. Chama alogia, não é falta de lógica, né? Esses são os sintomas negativos, são os grandes sintomas da esquizofrenia. Os sintomas positivos, delírio e alucinação, as medicações, existem vários tipos de medicação. Como um arsenal, o médico pode escolher a que faz mais efeito para aquela pessoa que ele está tratando. Já os sintomas negativos, ainda não existe medicação que resolva isso. E aí tem outros tipos de tratamento, que não é o médico, não é o remédio, tratamento psicológico, tem o tratamento de terapia ocupacional. A terapia ocupacional é um tratamento de ajudar a pessoa a organizar o seu dia a dia, sua rotina, seu cotidiano, e viver com qualidade. São tratamentos efetivos. Além desses dois sintomas principais, positivo e negativo, principalmente na crise, pode ter o que a gente chama de transtorno do pensamento. A pessoa acha que está acontecendo coisas e faz julgamentos que o pensamento faz um caminho errôneo, né? E a gente percebe os transtornos do pensamento pelo que a pessoa está falando. No limite, quando os sintomas são muito fortes, a pessoa fala coisas muito desconexas, a gente chama de salada de palavras. Quem conhece a pessoa e convive consegue entender o que ela está falando. Quem está do lado de fora, um amigo, um médico, não tem noção. Não consegue entender o que ela está querendo comunicar. Pode ter alteração de humor, ou ficar muito depressivo, ou ficar exaltado, com transtorno de ansiedade, né? E uma última coisa muito importante, quem vive com isso vai passar por um período de desorganização das funções da memória, de realizar tarefas. Memória, a gente tem várias memórias, né? Memória de longa duração, memória de trabalho. E na vida prática, isso é muito importante para as coisas mais simples. Uma pessoa em crise grave, ela não consegue tomar banho, ela não consegue fazer as coisas mais simples. E aí eu passo para falar da experiência da esquizofrenia. Eu dei para vocês um quadro geral, para vocês entenderem que é uma doença do cérebro e que tem essas consequências. E como ela é uma doença do cérebro, e o cérebro é que faz a nossa conexão, que nós somos com o mundo, ela também é uma doença que a gente chama de psicossocial. Está na integração da pessoa e da família na sociedade, né? A gente chama de território. Por exemplo, o bairro de Sapopemba é um território. Nesse território tem serviços de atendimento. No meu bairro, que é o Cambuci, a unidade básica de saúde conta na equipe com um psicólogo e um psiquiatra. Em casos mais delicados de esquizofrenia, mais difíceis, existe na rede de atenção em saúde do município o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que também atende esse tipo de população, né? Bom, agora falando para vocês dessa experiência, eu vivo com a esquizofrenia há 35 anos. Tá? Nesses 35 anos, eu tive 5 crises. Tá? E dessas crises, 2 delas eu fiquei internado num hospital psiquiátrico. Um no interior de São Paulo, em 87, e o outro na Vila Mariana, no final de 2000. A experiência de viver com a esquizofrenia é um desafio. Né? É um desafio de várias maneiras. Como eu estou falando para educadores, a esquizofrenia no ensino fundamental ela é muito rara. Ela pode acontecer, mas é muito raro. A faixa de maior risco é no ensino médio.
Porque no final da adolescência e começo da vida adulta, o cérebro vai descartar os circuitos de neurônios que ele não usa e chama poda neuronal, e focar nos que ele vai usar daí em diante. Por uma questão da formação do sistema nervoso central, isso, quem tem esquizofrenia ou certos tipos de transtorno, existe um erro de comunicação biológica aí, né? Então, o mais comum é no final da adolescência, começo da vida adulta, como eu disse. Outra coisa é assim, vocês, professores, vocês são as pessoas que mais conhecem os alunos. Vocês convivem com os alunos todos os dias, vocês são professores de várias turmas, vocês conseguem perceber quando um aluno ou uma aluna está com dificuldades que não são de aprendizagem, que não são familiares, e a pessoa começa a se isolar. E uma coisa que para mim é muito evidente quando eu falo com adolescentes e jovens, existe um sofrimento interno que a gente pode perceber. E eu acho que, na minha opinião, os professores e professoras podem dar esse acolhimento, tá? E também ser uma ponte com a família para procurar um atendimento. É preciso dizer que a esquizofrenia é diferente de um infarto. Você está andando um dia muito bem, seu coração começa a disparar, você tem que correr para o hospital, ou de um dia para o outro. Existe um período que antecede o aparecimento da esquizofrenia, né? A gente chama de pródromos. Pode ser 1 ano, meses ou 2 semanas. E o que dispara a esquizofrenia? A pessoa tem uma vulnerabilidade biológica, assim como existe vulnerabilidade biológica para ter pressão alta, para ter diabetes, uma vulnerabilidade. Não quer dizer que vai acontecer. Se você passa por uma situação de estresse muito grande, acima do que você consegue lidar, e é vulnerável, aparece o primeiro episódio, né? O primeiro episódio, hoje já tem vários estudos, e tem lá onde eu trabalho, na Unifesp, tem um programa de primeiro episódio, para atender a pessoa logo no começo, né? A doença pode evoluir ou para esquizofrenia ou para transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é flutuação do humor, ou ficar muito deprimido, ou muito eufórico, mas não vou dizer de uma hora para outra, mas durante o dia, durante a semana. É uma flutuação do humor. Ou vira transtorno afetivo bipolar, ou vira esquizofrenia. O que se sabe hoje, né? Com muita clareza? O tratamento no primeiro episódio é mais efetivo, a pessoa usa doses muito mais baixas de remédio e ela não precisa romper os vínculos sociais que ela tem, seja com a escola, seja com a família, com o trabalho. O programa de primeiro episódio dá esse suporte. Infelizmente existem poucos em São Paulo, mas existem. Na Unifesp tem 2, onde eu trabalho, na Universidade Federal de São Paulo, na Universidade de São Paulo, mas lá no nosso programa, né, existe um projeto chamado Prisma, né, que atende as pessoas antes de aparecer a doença. E quando aparece, cuida. Muitas vezes dá para evitar o aparecimento, falando de vulnerabilidade, né, e não de predisposição, porque se você evita essas situações de estresse extremo, você protege o cérebro e protege a pessoa. Pode dar para evitar quando se conhece no começo. Essa talvez seja a minha principal mensagem para vocês. É possível evitar, se não é evitar, tratar desde o começo e entender como uma doença do corpo. Tá? Apesar de ser chamado de transtorno mental, a gente pode entender que a mente, aqui, para nós, que a mente são as funções superiores do cérebro. É o que o cérebro tem mais sofisticado.
Mas o cérebro controla a nossa respiração, batimento cardíaco, temperatura do corpo, visão, reflexo visual, né? Então o cérebro e o cérebro, como uma parte do corpo, também pode ficar doente. O tratamento, historicamente, foi muito difícil, muita exclusão, direitos violados. Eu não vou entrar nisso aqui porque eu não tenho tempo. É importante dizer que nós estamos num momento de mudança. O que nós podemos fazer é encontrar o tratamento que funciona e entender que a pessoa, seguindo o tratamento, ela é uma pessoa como qualquer outra. Ela pode estudar, namorar, casar, trabalhar. O que dificulta muito ainda essa herança na nossa história recente é que quando a pessoa não se trata e tem crises que se repetem, existe uma perda cognitiva que dificulta muito a vida da pessoa. Vocês podem encontrar pessoas que não conseguem se articular na vida e tal. Não é o mais comum, né? E as pessoas que estão bem, você não vai reconhecer, porque você não sabe se tem ou não. Por exemplo, eu tenho esquizofrenia há 36 anos, dou aula na universidade há 8 anos, né? Faço pesquisa, eu sou técnico industrial, trabalhei muito tempo na indústria. Tenho uma vida como qualquer pessoa, com coisas boas e com coisas tristes, né? Ninguém vive só de alegria, a vida da gente. Mas o tratamento, esses três que eu falei, psiquiátrico, psicológico e terapia ocupacional, permitem que a pessoa organize a vida, entenda o que ela está vivendo e se cuide, né? A mesma coisa, vou dar um exemplo, diabetes, né? Eu tenho diabetes, né? Por isso dou um exemplo. Muita gente não se cuida, não cuida da dieta, não toma o remédio, perde a ponta dos membros, dos pés, dedos, ou ficam cegas, porque não se cuidam. Eu estava falando ontem com o meu médico, né, que tem 76 anos, e ele mesmo dá o exemplo. Ele fala, eu tenho diabetes há 30 anos. Se eu não me cuidasse, não tomasse a medicação, eu não estaria aqui hoje, né? Então é essa relação entre o cuidado com os tratamentos como um cuidado com a vida, né? Então, e é isso. Eu acho que vocês, professores, podem colaborar muito, porque, vamos dizer assim, o desenvolvimento cognitivo e neurobiológico das crianças que vocês ensinam acontece aqui nesse lugar, né? É aqui que se aprende habilidades sociais, capacidade de pensar, programar o que quer fazer, todas as coisas que são muito importantes no nosso mundo, ao nosso redor, os valores que a gente pode ter como bons e que leva a vida para frente, é na escola que a gente aprende. Eu estava lembrando que eu estudei meu ensino fundamental 2 num colégio chamado Francisco Assis Reis, né, ali na Rua Bom Pastor, uma escola estadual. Eu estudei lá também. Eu tenho uma lembrança. Estudei na Alexandre Guzmão. Primeiro, antes de ser Alexandre Guzmão, era Francisco Assis Reis, né? Então, e é isso. Queria dizer para vocês isso. Eu estou aberto para qualquer tipo de pergunta, tá? E eu gostaria de dizer para vocês que é um prazer estar aqui. E também lá onde eu trabalho, tem um projeto chamado Cuca Legal, que a gente pode fazer um contato. Eles dão um treinamento sobre saúde mental na escola. É um projeto que existe há muitos anos, né? Com educadores, com psicólogos, com profissionais da área médica, da área psicológica. Que é esse trabalho, é esse o entendimento. Se sabe hoje que em torno de 50% das pessoas que desenvolvem transtorno mental na vida adulta, ele já começou aqui no ensino fundamental 2. Então não é que aqui vocês vão mandar para o médico prescrever um comprimido, não é.
É o cuidado com a vida, é o cuidado com a saúde interior, o que está dos olhos para dentro, que a gente pode chamar de mente, né? Cuidado com a mente, com o corpo, com os relacionamentos. Mas é isso. Eu vou uma conversa sobre o que nós temos. Temos uns 10 minutos. Por favor, eu estou aberto para qualquer coisa. Como é que a gente consegue imaginar os sintomas? Porque eu acho que deve ser difícil de diagnosticar. Sim. Né? Sim. Como é que eu posso imaginar que uma pessoa possa... Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Não. Ou como é que foi o impacto de receber o diagnóstico? A minha história é muito diferente. Respondendo primeiro essa pergunta, é assim: a pessoa vai perdendo a capacidade de realizar as coisas que vinha realizando. Vai ter uma mudança grande de comportamento. Tem uma mudança de comportamento e de produtividade, aquilo que ela consegue fazer. Ela começa a perder, ela se isola, com esses sintomas que eu estou dizendo, ouvindo vozes, achando... Né? E, como a gente percebe, é que junto com isso existe um sofrimento que está evidente na pessoa. E aí, eu acho que não sou eu que sou sou professor de estigma, qualquer questão que eu tenha no local que eu trabalho, e eu trabalho numa equipe que faz atendimento, é levar para uma avaliação médica. O diagnóstico de esquizofrenia precisa de pelo menos um mês de sintomas, Deve ser fácil. no critério da Organização Mundial de Saúde, ou de 6 meses no critério da Associação Psiquiátrica Americana. O diagnóstico tem um especialista, psiquiatra ou psicólogo sabe como atender. A questão é apoiar a pessoa para que ela vá ao atendimento. É um apoio como qualquer outra questão na vida. Você estar junto, poder conversar sobre isso. Ter essa abertura, mesmo que o que ela fale seja muito diferente. Esse é o acolhimento. Então vocês, professores, podem fazer essa ponte. Eu vou passar depois do contato no projeto do Carregal, talvez vocês possam fazer. Né? Eu estava escutando, assim, porque a gente, primeiro, né, falar sobre esquizofrenia na escola é uma escola do ensino fundamental, uma novidade, né? Assim, eu acho que essa movimentação foi muito legal, né? Mas, assim, eu sou professora, né, sou coordenadora aqui na escola, mas, assim, primeiro, um pouco a partir da pergunta dele, o primeiro contato que a gente tem com a pessoa nunca é ela está doente ou não, né? Normalmente a gente percebe que pode estar acontecendo algum problema, porque no final você mesmo disse que o estresse, né, pronunciado, porque o estresse é positivo, né? Porque movimenta a gente, mas quando ele é constante e muito elevado, ele vai criar problemas. Pode ser, é que a gente normalmente pensa numa lesão, mas a gente não pensa que isso também pode provocar outras lesões que não são só físicas, né? Mas, e ele vai produzir algum problema e que não necessariamente é chamada de esquizofrenia, que pode ser qualquer outra, né? Sim. E que quando cuidada, aí ela passa e deixa de ser esquizofrenia. Mas, assim, eu quero colocar assim, esse feeling, né? Da gente não pensar que ele pode estar doente, mas em pensar que ele pode estar necessitando naquele momento um apoio, um acolhimento, porque uma coisa que você falou, né, que eu acho que talvez seja mais complicada, é a perda de conexão, né? Eu sempre tive essa fantasia assim, com relação à questão da paranoia. Eu precisar de ajuda e exatamente o que me levaria a buscar ajuda é o que me impede. Isso para mim é uma coisa assim, um labirinto, né? E eu fico pensando nisso. Como que uma pessoa, quando está doente, na sua dificuldade de conexão, ela pode receber sinão de quem está mais saudável. Eu estou colocando que, na verdade, as pessoas precisam do outro, né? Sim. Então, o outro é quem tem que chegar. Como que isso acontece? Então, a
o começo dos pródromos é essa desadaptação e começar a ter pensamentos mágicos, pensamentos, não é fantasia, mas que está fora do contexto, né? E quando a gente convive todos os dias, é possível falar assim, olha, eu não sei, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sou seu amigo, né? Eu posso, vamos tentar procurar uma ajuda. E a posição dos médicos hoje, principalmente no primeiro episódio, não é dizer, olha, você tem um rótulo no peito. Não, você é uma pessoa única, com sua história única. O que nós vamos tentar aqui é, seu cérebro está com dificuldades, dar uma medicação para diminuir o seu sofrimento. E o objetivo real do médico é esse. Tem toda uma técnica, todo um conhecimento, mas é diminuir o sofrimento da pessoa. Isso acontece nas relações. Relação aluno-professor, paciente-médico, cliente e psicólogo. É como se a vida tivesse recebido uma pedrada e um vidro trincado, tirar esse vidro e colocar um vidro novo para poder ver o mundo e poder ir adiante. Você fala é muito importante, a importância do outro. E a pessoa é uma coisa que é muito intuitiva. Nós concordamos com quem nós confiamos. É básico assim. Se você é uma pessoa que está de maneira sincera, em posição de quem quer ajudar, quem está com um problema, vocês não têm noção do nível de percepção que a pessoa com esquizofrenia fica, o nível de sensibilidade. Ele percebe que ele pode confiar ou que ele não pode confiar. Essa que é a troca. E existem tratamentos específicos, e os tratamentos feitos de maneira correta, a pessoa volta para a vida como qualquer um de nós, com coisas boas, coisas difíceis e tudo mais. É isso. O senhor disse que foi em 87 a primeira? 84. E logo já foi diagnosticado assim? Não. Né? Fui diagnosticado em 87, eu fui começar um tratamento efetivo que me permite estar aqui hoje, em dezembro de 2000. Nossa, meu Cruz Credo. Todo esse período de sofrimento. Há 36 anos, eu fiquei aí 17 anos brigando com a vida. Eu trabalhei, eu estudei, eu fui para a universidade. Mas conseguia com o mundo, conseguia... Com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Nos últimos 19 anos, eu encontrei tratamento efetivo, especialista que entende disso, terapeuta ocupacional, Mas psiquiatra. já tinha sido diagnosticado. Já tinha. A questão, sabe qual é a questão do diagnóstico? E essa é uma questão. Qualquer transtorno mental, depressão, transtorno de ansiedade, tem um nível grave, médio e leve. Não que o meu caso fosse leve, mas eu conseguia viver no meu bairro, ir para a universidade, estudar. Não quer dizer que a doença não existisse, que não tinha dificuldades. E foi uma vida muito sofrida, de 84 até dezembro de 2000, e aí que eu comecei uma outra etapa na minha vida. Então, mesmo que vocês conheçam uma pessoa, um familiar, um vizinho, que está com essas questões, é para dizer para vocês... O pessoal está só, elas vão sair porque elas vão para outra. Em outras escolas. Não, eu vou dar uma fechada. Não, mas fica tranquilo, a gente vai ficar. Mesmo que seu vizinho, o primo, o tio, ou dentro da própria família esteja com esquizofrenia, com muitas dificuldades, eu lembro que lá em começo de 2001, eu não tinha expressão facial, não conseguia falar com ninguém, não saía do quarto. Minha irmã pedia para ajudar ela a lavar a louça do almoço. Enquanto estava lavando os pratos, ela já tinha limpado tudo, estava fazendo outra coisa. E eu achava que eu ia ficar para sempre assim. Foi uma experiência muito difícil. E os tratamentos, na minha religiosidade, né? Eu acho que Deus me ajudou
eu encontrei um bom caminho, bons tratamentos, e a vida foi voltando, e por isso eu trabalho até hoje com isso, mas é possível ter esperança sempre, mas uma esperança realista, esperança que se renova amanhã, melhora um pouquinho, na semana seguinte melhora um pouquinho e vai levando para frente. A esperança que ganha substância real na vida. Então assim, não existe, na minha opinião, não existe caso perdido. Sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Pois não, professor. A saúde pública no Brasil Deus dará, né? E quando o senhor falou que está melhorando, está melhorando aonde? A saúde pública? Por exemplo, assim, eu não sei se eu consegui diagnosticar um aluno que tem esse problema. Né? Mas, por exemplo, assim, se um outro professor mais atento, ou sei lá, se tem um melhor relacionamento, mais afinidade, sei lá, percebe alguma coisa, o que fazer com esse aluno? Porque às vezes você chama pai e mãe para encaminhar para um psiquiatra alguma coisa, os pais não levam, não se interessam. Vários casos assim, que às vezes os professores chamam, mais fundamental, as professoras chamam, conversam com, seu filho tem que ir para o psiquiatra, e as mães simplesmente não levam. Esse é o trabalho do Grupo Legal, de levar essas questões no pormenor, né? Pormenorizado. Mas, assim, nós melhoramos, eu vou dizer, em termos de comparação, há 30 anos atrás, as pessoas eram internadas com esquizofrenia. As pessoas eram internadas e não saíam, ficavam lá por anos. Né? Hoje existem vários tipos de medicamento para esquizofrenia, o conhecimento é compartilhado, tem uma rede de atendimento na comunidade e de maneira que a pessoa possa ser atendida na comunidade. Isso é um avanço muito grande. O Brasil é um país muito central, o Sistema Único de Saúde, apesar de a gente achar que é ruim, que demora e tal, no Brasil, isso é um exemplo para o mundo, com todas as dificuldades que tem, eu não estou negando, que falta AAS, remédio mais simples no posto de saúde, mas ainda tem. Se vocês olharem nessa semana para cá, de sexta-feira para cá, o que está acontecendo no Chile, o Chile está em estado de sítio agora, é um país muito mais rico do que nós. Por quê? Água, luz, transporte e remédio, que no Chile custa 4, 5 vezes mais do que na Argentina e no Brasil, na farmácia comercial. O país está parado. Né? Então a gente tem que saber usar o recurso que nós temos na mão. E talvez seja esse o tom para se falar com um pai e com uma mãe. É uma doença que precisa de diagnóstico certo, não é um problema da escola, não é um problema de vocês na família, precisa de um acompanhamento. No ensino fundamental, até os 18 anos, tem o CAPS infantil. Leva, faz, vocês da escola podem dar um suporte, né, para que a pessoa chegue até o tratamento. Eu sei que é difícil a família aceitar. A psiquiatria tem um estigma muito grande, como doença de louco, mas é importante falar da realidade, é o futuro do seu filho. Você pode até dizer, nós vimos a palestra de uma pessoa que tem esquizofrenia há 36 anos, é professor universitário, né, faz pesquisa, é diretor de uma associação, tem uma vida como a de qualquer pessoa. Não sou nem melhor nem pior, sou comum como qualquer pessoa, porque eu sigo os tratamentos. Essas são mensagens que vocês, professores, podem passar para os pais. Eu vou passar o contato do Cuca Legal, né, para a diretoria, ver como pode agendar aí uma visita. Mas é esse o trabalho de vocês. Né? Talvez
família não escute você no primeiro momento, mas uma hora ela vai lembrar do que você disse. A palavra dos professores é muito importante na família das pessoas. Apesar de ter situações extremas, para mais ou para menos, vocês são referência sempre. E não só para as famílias, para as pessoas que estão na sala de aula com vocês aprendendo. Né? Essa que é a relação de confiança que eu falo, que pode ajudar muito na saúde mental. Pode ser com depressão, pode ser com ansiedade, pode ser com outras questões. Uma delas é esse descolamento da realidade para um mundo de fantasias. É uma tal de criança querer se cortar, né? É isso. É, questão de ansiedade. E isso, recentemente, o Ministério da Saúde colocou que no hospital que atende a criança que se corta, tem que notificar. Assim como tentativa de suicídio também tem que notificar. Para poder ter dados e distribuir recursos para tratamento por regiões do Brasil. A pessoa se corta, tem um cantor de rock, né? A pessoa se corta porque é a única, isso alivia o sofrimento. Imagine que sentir a dor de um corte alivia o seu sofrimento. Agora imagine o nível de sofrimento que as pessoas estão vivendo. Isso. Acho que é isso. Mas assim, bom, como eu estou filmando, eu vou mandar para vocês também. Mas é isso. Eu queria dizer para vocês que tem coisas muito bacanas no ensino, no trabalho didático de vocês. Eu sou professor, também dei aula no supletivo lá, em 86 dei aula no supletivo, lá em São Carlos. Eu sei que tem coisas muito gratificantes e talvez, se a gente for mais adulto, também pode ser muito gratificante você ajudar um aluno hoje a encontrar o seu caminho, o seu tratamento, sua vida, e ver ele lá na frente realizado, casado, vivendo. Porque no fundo o trabalho que nós, professores, temos é de ensinar a disciplina específica, mas ajudar o jovem a entrar no mundo com as competências e as habilidades naturais que ele tem, suas vocações. Mas eu não tenho pressa, realmente, eu acho que foi só o começo de conversa, né? Como eu disse, ele já trouxe uma coisa bem específica, né? Que é de sofrimento. Mas até chegar neste diagnóstico tem um caminho muito longo, né? Que é, nós somos seres humanos, os seres humanos estão sujeitos, né, a todos esses afetos, todos. E necessariamente eles podem culminar no diagnóstico de sofrimento. E atualmente, hoje a gente tem muitas coisas, quer seja a depressão, por exemplo, ele falou do positivo e do negativo, né? O positivo é o que mais incomoda. Por quê? Porque a pessoa é mais ativa. Parece que ela mais perturba o outro do que a si mesma ajuda. E aí eles descobriram a farmácia, a farmacopéia, descobriu a medicação. E ele disse que o outro não tem medicação. Esse daí perturba mais a própria pessoa, né? Porque a depressão, essa coisa da automutilação, essa coisa de se machucar, vai contra ela mesma. Então abre essa coisa. O que ele falou para mim, por exemplo, abre assim, uma reflexão muito ampla, né? Porque onde tem gente, tudo é possível, né? E às vezes a gente tem só que estabelecer uma conexão, uma relação com o outro. E se isso acontecer, pode ser que lá no final o sofrimento seja menor para todos. Professor, parabéns ao senhor, viu?